pessoal do terceiro ano, como vocês estão? Como é que foi o final de semana aí? Espero que tenha sido ótimo, que vocês tenham aproveitado esse final de semana para colocar a lição em dia, né? Para fazer muitas coisas também. Hoje a gente vai fazer a correção de uma página que a gente começou a fazer semana passada, a página 108, e vai avançar um pouco no conteúdo de português também hoje, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre uma coisa nova e vai fazer umas leituras com interpretação também. Bom, a gente estava vendo sobre um gênero textual novo, vocês lembram? Que era sobre produção do diário pessoal, que eu contei para vocês sobre Anne Frank, e aí ficou umas atividades para a gente corrigir. Vamos corrigir essas atividades, então? Na atividade da página 108, pedia para a gente colocar na resposta da letra A. Qual é o sentido da expressão sabe da maior em destaque no texto? O que significava isso, pessoal? Essa expressão, ela indica uma novidade muito interessante. Então, quando a Serafina fez essa parte, ela colocou sabe da maior, significa que ela quis dizer é uma coisa muito interessante, tá? Letrinha B agora, hein? A expressão sabe de maior costuma ser empregada em situações de comunicação formal, que a gente também estudou sobre isso, ou informal. Ela é empregada em situações informais, né, de formas mais descontraídas. Sabe da maior, eu não vou falar para uma pessoa muito importante, né? Eu vou falar para um amigo, uma pessoa que já é do meu cotidiano, não é mesmo? Letra C. A gente precisava marcar aí qual das situações seria adequado empregar a expressão sabe da maior, se era no primeiro ou no segundo. É claro que era no primeiro, né, pessoal? No recreio, conversando com um amigo sobre o final de semana, e não numa reunião com a diretora da escola falando sobre algum evento importante que eu quero realizar na escola. Número 2. Precisávamos escrever a frase A e B, reescrever elas, usando um registro formal, né? Então tinha que passar do informal para o formal. Então a letrinha estava escrito: a gente está com pressa. Nós estamos com pressa, tá? Então, quando eu vou falar de forma mais descontraída, eu falo, eu vou embora, a gente tá com pressa. Mas se eu vou falar com alguma pessoa mais séria, né? Eu vou falar como nós estamos com pressa, tá? Não a gente está com pressa. E na letrinha B, eu senti o maior frio. Isso, maior frio, é para falar quando eu tô com alguém próximo, da intimidade. Agora, se eu for falar com uma pessoa que não é tão íntima, eu vou colocar o quê? Eu senti muito frio, tá? Número 3, eu precisava ler as frases A, B, C e D e indicar qual é o tipo de conversa, o registro que eu uso em cada situação, se é o formal ou se é o informal. Então, lá. Letra A. Em uma apresentação disseminada da escola, eu vou usar o quê? O registro formal. Estou fazendo uma coisa para avaliação, né? Estou sendo observado pela sala toda. Letra B. Em uma conversa com os amigos, em uma festa de aniversário, eu faço um registro informal. Na letra C. Em uma conversa com a diretora da escola sobre o dia do professor. A conversa tem que ser formal, tá? Letra D. Ao contar para os familiares como é que foi o dia na escola. O registro é informal, eles são íntimos, né? Então eu conto mais descontraído. Número 4. Observar as situações de escrita e depois indicar se o registro utilizado costuma ser formal ou informal. Ele é parecido com o que a gente fez no exercício 3, mas ele é para analisar algumas situações onde vai ser escrita alguma mensagem. Então, letra A. Em uma mensagem instantânea, mensagem do WhatsApp para um primo convidando ele para o cinema, eu uso o registro informal. Na letra B. Um texto de opinião para ser divulgado em um jornal, ele é um registro formal, um texto de opinião no jornal que todo mundo vai ler, qualquer pessoa, e não são tão íntimos. Letra C. Um diário pessoal, eu posso registrar de forma informal. Letra D. Numa carta para autoridades com o prefeito da cidade tratando de problemas no bairro. A carta tem que ser formal. E depois eu tinha ali a número 5, que pedia a ajuda dos familiares para escrever no caderno 2 textos curtos para cada uma das situações comunicativas a seguir. Então eu precisava fazer um bilhete convidando um amigo para brincar na sua casa, era um registro informal, tá? Mais descontraído. E na situação 2, um e-mail para o professor justificando sua ausência. O e-mail era de forma formal, tá? Então eu ia colocar explicando os motivos de forma formal. Bom, pessoal, além da parte do informal e formal que a gente também viu, nós estudamos o acento
agudo e o acento circunflexo, né? O acento que é aberto e o acento que é mais fechado. E a gente ficou para corrigir também e fazer as atividades da página 111. Vamos corrigir rapidinho para ver se vocês conferiram aí se está tudo certo? Número 1 pedia para quê? Para a gente colocar o acento circunflexo nas palavras. Todas elas tinham o acento circunflexo. Eu precisava pronunciar e ver onde que o acento circunflexo ia. Lembre-se que o acento circunflexo ele é de forma mais fechada e ele sempre vai, né? Quando ele é usado em todas as palavras, nas palavras que têm o acento circunflexo, ele vai em cima do A, E, O, tá? Sempre em cima dessas letrinhas. Vamos lá. Você tem acento aonde? Você, eu não falo você, eu falo você. Acento fechadinho, circunflexo no E. Olha lá. Tênis, tá? Tênis. Eu tenho um acento circunflexo no E, eu não falo tênis, né? Ônibus. Ó o O fechado, acento circunflexo. Eu não falo ônibus, eu falo O. É um som mais fechado. Dublê. Olha lá, como o E sai no final. Nus. Ó, bo. Olha lá o acento circunflexo onde vai, no O. Tricô. Tá escrito tricó, mas não é isso, né? É tricô. Tricô, aquele que a avó faz, geralmente a mamãe faz também tricô, com linha e agulha, tem o acento circunflexo no O. Purê. Eu falo purê. Purê tem acento circunflexo no E, tá? Não é puré, nem pure. É purê. Judô. Judô tem acento circunflexo na letrinha O. Número 2. Relacione cada palavra ao seu significado. Então, eu tenho bebe e beber. Ó como é que eu falo, hein? Bebe, sem acento nenhum, e beber. Qual que é a ação de ingerir ou tomar algo, pessoal? É bebe ou é beber? É o A, né? O número 1 aqui, né? Não é letrinha não, é número 1. Eu vou pôr no primeiro. E é como chamamos uma criança ainda bem nova, bebê. Então, olha lá, se eu tenho o bebê, de acento circunflexo, mas eu também tenho o bebe, de beber, tá bom? Letra A. Quais as diferenças você pode perceber entre as palavras? É o acento circunflexo, né, pessoal? Uma tem um acento, não tem acento circunflexo, mas é pronunciada de forma mais aberta, bebe, e a outra com acento circunflexo tem uma sílaba que é mais fechada, bebe, tá bom? Letra B. Agora escreva uma frase com uma das palavras acima. Essa era pessoal, cada um ia escolher uma dessas palavras para fazer, então, esta frase, tá bom? Número 3. Complete as frases com uma das opções entre parênteses. Então, eu precisava preencher com a opção com circunflexo ou sem circunflexo. Como ficou? Letra A. Hoje andei de metrô pela primeira vez. Metrô com acento circunflexo. Letra B. Comprei uma saia azul. Então, essa daí é sem acento agudo. Porque se eu coloco o acento agudo, fica saía. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou comprando uma saia. Não estou falando de saía, tá bom? Letra C. Brasil é o nome do país onde eu vivo. Olha lá. É país com acento agudo no I. Eu não estou falando de pais. Reunião de pais, conselho de pais, os meus pais. Eu estou falando de país. Forte, ó. País. Letra D. A minha bisavó tem 92 anos. Se é a minha, sempre concorda em gênero, lembra? Eu estou falando de a minha. Se é a minha, eu não posso falar a minha bisavó. Eu tenho que falar a minha bisavó. O O é aberto, acento agudo. Página 112, exercício número 4. A gente precisava escrever o nome dos elementos representados a seguir. Então, esse daqui, pessoal, o que ele era? É um dominó, ou dominós, com acento, né? Número 3, olha lá, o 3 com acento fechado, o circunflexo. Chapéu, não é chapéu, tá? É chapéu, olha como eu falo aberto. Outro, olha, lâmpada, não é lâmpada, né? Lâmpada é fechado, lâmpada. Pirâmide, olha, o rã, como sai fechado. Eu não abro tanto a boca, ó. Rã. Eu não falo rá, eu falo rã. Então é pirâmide. Robô, olha lá. A boca também, ó. Robô, bo.
tem acento circunflexo, é mais fechadinho. Vamos verificar agora se a gente empregou os acentos adequadamente? Conseguiu conferir isso? Era só olhar no dicionário para conferir como que essas palavrinhas estavam escritas, hein? E depois, com a ajuda dos seus familiares, a gente precisava pesquisar em jornais e revistas palavras com acento agudo e palavras com acento circunflexo e colar no espaço abaixo. Beleza? Espero que vocês tenham feito e corrigido certinho. Agora a gente vai para a página 113 do nosso livro. Na página 113, nós vamos conhecer um novo gênero textual. É o gênero textual de carta. Para que vocês possam fazer os exercícios depois de fazer a leitura do gênero textual carta, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é uma estrutura de carta. Essa estrutura de carta que eu vou mostrar para vocês é um pouco da carta pessoal e eu também vou explicar que existem outros tipos de carta. Então vamos conferir e depois vocês vão fazer os exercícios aí do livro. Bom, pessoal, vamos lá então estudar um pouquinho sobre o gênero textual, que é a carta. A carta, então, ela pertence, junto assim como o diário, a um gênero textual. Como todo gênero textual, ela possui, então, uma estrutura, tá? Toda carta tem uma estrutura. Ela tem um remetente e tem um destinatário. O remetente é aquele que escreve, ele é o locutor, o emissor, e o destinatário é o receptor, o intelector, quem recebe essa carta. A linguagem da carta, como que eu posso usar a linguagem dessa carta? Ela pode ser formal ou informal. Se eu vou falar com um amigo, uma pessoa mais íntima, eu uso o informal. Agora, se eu tiver que falar com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu vou usar o formal, o registro formal. E lembrando que o informal eu vou falar somente com as pessoas que eu tenho mais proximidade, tá bom? E o formal sempre para pessoas que eu não tenho tanto essa proximidade. Dentro dessa estrutura da carta, a gente também tem os pronomes de tratamento, a forma como eu vou falar com as pessoas, né? Então, se eu vou falar com governadores, papas, príncipes ou duquesas e as demais pessoas, eu uso alguns pronomes de tratamento, que podem ser esses: excelência, santidade, alteza, senhoria, mas eu também tenho os pronomes de tratamento de forma informal, né? O querida, o amiga. A primeira coisa que a gente precisa escrever na carta é o local e a data. Por exemplo, aqui eu tenho Uberlândia, 27 de março de 2020. Eu vou começar minha carta sempre colocando o nome da cidade, o registro do dia, o mês e também o ano de que eu estou escrevendo aquela carta. O segundo passo, eu tenho que colocar o destinatário, o nome da pessoa que vai receber, né? O intelector, com quem eu falo. E eu vou colocar a saudação inicial. Oi, amigo, vai depender do que, pessoal? Do nível de intimidade, né? Se for uma pessoa informal, né? Algo informal, oi, querida vovó. Agora, se eu tiver que falar com uma pessoa formal, como por exemplo o presidente da República, eu vou usar o excelentíssimo senhor presidente da República. Tá bom? Então sempre tem que ver a forma como a gente vai fazer a saudação inicial. O terceiro passo, pessoal, é o assunto da carta. Como que eu vou desenvolver o assunto dessa carta? Do que eu estou falando? Qual que é a introdução que eu vou dar nessa carta? Eu vou falar sobre um relato do meu dia, um problema que está acontecendo na cidade, é um convite de festa de aniversário, como foi meu primeiro dia de aula, ou se as aulas remotas, as aulas à distância estão bem difíceis, né? Tudo que vocês vão pensar para colocar nessa carta vai entrar agora no assunto da carta. Vai introduzir primeiro o assunto, vai começar a falar sobre aquilo que eu estou pensando para escrever nessa carta, né? Depois eu vou ter o desenvolvimento, eu vou completar, né, e vou passar mais informações sobre o assunto da minha carta. Então eu vou encher de informações aí para dar sequência. E depois eu tenho a conclusão, concluindo tudo aquilo que eu pensei, né, para fechar a minha carta, né. O quarto passo, pessoal, é a saudação final. Vai depender também do grau de intimidade. Por exemplo, se for informal, eu tenho um grande beijo, um até mais, cordialmente, grato, agradeço a atenção. Lembrando que um grande beijo e até mais é só para saudações mais informais, para os amigos. Agora, mais formal, cordialmente, grato, agradeço a atenção, para as pessoas que eu não tenho intimidade.
Quinto passo, pessoal, é a sua assinatura do remetente, aquele que vai emitir a carta, o locutor, aquele que fala. Então é o nome de quem está escrevendo essa carta, sua assinatura. Atenção! A gente tem que ficar atento ao uso das letras maiúsculas. Lembra quando eu uso, tá? Usamos a letra maiúscula no início das frases e nos nomes dos substantivos próprios. O nome de pessoas, nome de animais, aqueles que eu dou, né? Nome de países, de estados e cidades, o nome de bairro, ruas, avenidas e praças. Tudo isso são letras maiúsculas e eu preciso sempre estar atenta, principalmente quando a carta for encaminhada para alguém que não tem tanta proximidade. Beleza, pessoal? Sempre verifique isso quando você for redigir não só a carta, mas também outros tipos de gêneros textuais. Eu sempre tenho que usar letra maiúscula nesses itens. Espero que vocês tenham compreendido aí como que é essa parte de produção da carta, né? Todas as ordens certinhas, de como tem uma estrutura, assim como tem um texto que tem um começo, meio e fim, a carta também segue umas regrinhas, né, pessoal? Da saudação, como que funciona o remetente, o destinatário. É muito importante vocês guardarem essas nomenclaturas que a gente fala, né? As regrinhas de como fazer essa produção de carta. Bom, para treinar um pouco sobre isso e também um pouquinho sobre o que a gente já tem estudado, agora vocês vão fazer os exercícios da página 113 a 121, tá? São 2 textos, vocês vão fazer a leitura e registrar a interpretação. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessas páginas. Não deixem acumular tarefa, tá? Procurem retirar um dia aí para vocês, 1 hora e meia, 40 minutos, para fazer essas páginas aí do livro, tá bom? Vai ser muito importante. Eu espero vocês, então, para a próxima aula, né, que vai ser de matemática, e amanhã vocês aguardem a aula do tio Gabriel e da tia Isa para que possam aproveitar e fazer um momento bem divertido. Um beijo, boa atividade e uma ótima semana para vocês.